Assim, eu fico com a impressão que é o maior comprometimento de dados eleitorais da história. E a imprensa brasileira... Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. E daí eu retomo com vocês os 3 pontos que a CIA diz que são necessários para que essa fraude possa ocorrer. Acesso privilegiado de pessoas de dentro do sistema, controle centralizado do Conselho Nacional Eleitoral sobre a tecnologia e insuficiência de monitoramento da oposição. São os 3 pontos. Porra, o Brasil gabarita essa lista, cara. A Justiça Eleitoral administra o sistema, regulamenta a eleição, julga os conflitos eleitorais e assumiu poderes crescentes para determinar a remoção de conteúdo que eles consideram como falso ou descontextualizado sobre as urnas, sobre o processo eleitoral, sobre a própria Justiça Eleitoral. Ontem veio um jornalista grande e virou assim: o Flávio não aprende, ele quer... Acho que em Constantinho, parece, alguém me falou que falou a mesma merda. Você vê, né, o nível. O Flávio não aprendeu com o pai, quer se tornar inelegível. Assim, mas a gente tá normalizando mesmo que você não possa falar nada. Os mesmos caras que administram um sistema criticado, que decidem quem pode falar sobre o sistema, se aquilo pode ser dito ou não, e até mesmo quais críticas são ou não possíveis de punição. É um aparelhamento total, em que a única opção que você tem é concordar com eles e elogiar, ignorar toda a realidade dos casos que você tem aqui. Você tem uma série de questionamentos legítimos que deveriam ser respondidos pelas instituições. Estou repetindo isso desde 2022, vou continuar repetindo, só vou parar com um tiro na nuca. Porque vocês só respondem essas porras com censura e prisão. E isso é absolutamente inaceitável. Cara, no Brasil a gente tem o Jair Bolsonaro sendo declarado inelegível por 8 anos pelo grave crime de fazer reunião com embaixadores e expor fragilidades do nosso sistema eleitoral 100% eletrônico. E agora a gente tem a imprensa dizendo que o Flávio está atacando as urnas. Isso é uma ameaça. Eles estão ameaçando a candidatura do Flávio. Entendam, pelo amor de Deus. Quando a Globo diz que o Flávio está atacando as urnas, ela está fazendo uma ameaça ao Flávio. Quando alguém se diz atacado, essa pessoa está te ameaçando, porque ela está ameaçando que um ataque precisa de uma resposta. Um ataque não pode ser deixado sem punição. Ou seja, no Brasil, a discussão do assunto é proibida. E quando você chega nesse ponto, já não dá mais para ter dúvidas que o golpe do regime foi bem sucedido. Eu digo mais, e disse isso no Reels que bateu. Tem um Reels no meu Instagram, que vocês procurem, tem, sei lá, 800 mil visualizações. Se o Trump tivesse feito no Brasil o que fez nos Estados Unidos ao divulgar esses documentos, ele estaria inelegível, sem dúvida nenhuma, e estaria preso. No final das contas, o que o relatório da CIA mostra é que não há nenhuma teoria da conspiração em questionar a segurança de voto eletrônico. Por isso que ninguém no mundo adota essa merda, só o Brasil. Nesta forma, na Venezuela, os caras eles tinham cópia do voto impresso, puderam verificar e encontrar a fraude. No Brasil, hoje não tem nem isso. E questionar é obrigação de todo mundo, obrigação do candidato de oposição. Deixa eu dizer uma coisa aqui escancarada para vocês de novo. O candidato de oposição tem a obrigação de cobrar lisura de um sistema eleitoral. Obrigação. O candidato de oposição não pode dizer que confia integralmente num sistema desse. Não pode. Eu vou além. O candidato que diz que confia integralmente nesse sistema eleitoral não me representa. Ai, Paulo, você está dizendo que não vai votar no Flávio? Não. Eu só estou dizendo que esta posição não me representa. E não, esse não é nem o final da história. Tá ruim? Então calma, senta aí, senta lá, senta aqui um minutinho aqui com a gente, vamos conversar. Porque além de tornar públicas as conclusões da CIA a respeito das urnas e das eleições venezuelanas,
o Trump também soltou uma bomba relacionada à China. Vamos ouvir o que o Trump disse aqui. Vale esse trecho. Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Me diga uma coisa aqui no chat. O vídeo é do Metrópolis. Então o Metrópolis tratou do assunto. Mas vocês viram alguma coisa da velha mídia, de um modo geral, sobre esse absurdo que o Trump tá falando? Porque, assim, eu fico com a impressão que é o maior comprometimento de dados eleitorais da história. E a imprensa brasileira... Não, ninguém... Uma pauta muito importante, não. Gente, a gente tá falando da aquisição ilícita por uma nação estrangeira de 220 milhões de documentos de eleitores americanos. Nome, endereço, telefone, preferência por partido político e uma série de outros dados sensíveis que são os necessários para um indivíduo para votar nos Estados Unidos. A inteligência americana afirmou ainda que a China designou uma equipe de coleta de dados especificamente para esse projeto. Agora, uma coisa que assusta nessa história também é que a administração Trump afirma que os membros da comunidade de inteligência dos Estados Unidos souberam inicialmente desse fato em 2020, quando descobriram que dezenas de milhões de dados de eleitores de 18 estados haviam sido comprados, roubados ou hackeados pela China. O Trump era presidente em 2020. E a comunidade de inteligência sabotou o presidente e ficou em silêncio. Você deve pensar, qual o interesse da China, né? Nisso tudo. Bom, pelo menos um dos interesses é muito claro. Eles estavam coletando dados que são necessários para registrar pessoas como eleitores nas eleições americanas, e aí você conecta isso com os casos já descobertos, como o do Hao Xianggao, um cidadão chinês que foi pego se registrando ilegalmente, isso é público, para votar dias antes das eleições presidenciais de 2024. E aí você começa a juntar as coisas e fica mais claro. Esse cara foi descoberto e hoje tem um processo criminal sério aqui nos Estados Unidos. Mas e os que fizeram a mesma coisa e não foram pegos? Segundo o Departamento de Segurança Nacional americano, aproximadamente 278 mil pessoas que não são cidadãos dos Estados Unidos estão ilegalmente registrados para votar em eleições federais. E aí, 278 mil votos mudam ou não a eleição americana? Isso é o que eles já descobriram. Tem um oceano ainda desconhecido. Veja, em 2020, quantos estados... Geórgia foi resolvida por 15 mil votos, Arizona por 11 mil. A eleição, 278 mudavam a eleição americana com sobra nos estados certos. Então, penso, a nação mais poderosa do mundo, mais avançada tecnologicamente, com maior poderio militar, a maior comunidade de inteligência, mesmo eles sofrem com interferências externas nas suas eleições. Que alívio de saber que no Brasil a gente tem os concursados do TSE. Eles não chegam a ter assim o nível de acesso de 10% de tecnologia da CIA, do FBI, da NSA, mas, poxa, de alguma forma, o nosso... Ainda bem, nosso sistema é a prova de falhas. Caramba. Se o Flávio for eleito presidente, cara, ele podia ajudar o Trump mandando os técnicos do TSE para o Brasil, né? Agora, eu digo o seguinte,
se você olhar para o mundo inteiro, o Brasil é, com exceção dos Estados Unidos, o país mais importante do mundo para a China. Das exportações do agronegócio brasileiro, cerca de um terço vai para a China. Quer dizer que sem o Brasil, a China morre de fome. Se você pegar o minério de ferro, em 2025, a China comprou 67% do total exportado pelo Brasil. 2/3 de todo o minério de ferro exportado pelo Brasil vai para a China. O que vocês acham que aconteceria com a indústria chinesa sem os metais brasileiros? Fora isso, o Brasil é o país com maior influência geopolítica na América do Sul. Junta todos esses fatores e se pergunta se a China teria ou não interesse em atuar nas eleições brasileiras como, de fato, atuaram nas eleições americanas. Será que a China permaneceria mesmo só interferindo nas eleições americanas? E aí aquele negócio, as agências de inteligência dos Estados Unidos sabiam disso desde 2020. Mas como 2020 o Trump estava no poder. Não era o Biden, não. Tá no meu roteiro aqui que era o Biden no poder. Não. 2020 era o Trump. Ou 2020 era o Biden? Não, 2020 era o Trump. 2020 foi o ano da eleição. Mas a comunidade de inteligência, o Deep State, sabotou. E aí, nego, deixou a China roubar dados de centenas de milhões de pessoas. E no Brasil? No Brasil, meu filho, já não tem nem inteligência. A BIM é um depósito de gente que passa em concurso público, que não quer trabalhar. Se isso tiver acontecido no Brasil, a gente não tem a menor chance de saber. Nossa Polícia Federal está ocupada fazendo outras coisas. Então, isso tem que ser levado a sério. Se você fosse um alto oficial do Partido Comunista Chinês e olhasse para todos os sistemas eleitorais do mundo para se perguntar qual seria o mais fácil de influenciar com o maior peso possível, qual seria a tua escolha? Eu escolheria o Brasil. E é por isso, Alexandre de Moraes, que eu dizia em 2022 que as eleições eram sim assunto de Forças Armadas, porque está na caceta do artigo, o artigo, pode falar artigo? Qual era o artigo, não? Da missão constitucional das Forças Armadas é a de defesa da pátria. Não é caiação de meio fio, não é atendimento dentário da população ribeirinha, não é enviar médico para cuidar de tribo indígena, não. Defesa da pátria. Meu Deus do céu, hoje só se fala em guerra de quinta geração. Ataque militar em guerra de quinta geração dos últimos recursos. Os ataques eleitorais são uma das formas mais comuns de se exercer esse tipo de guerra. E aí, não, mas as nossas Forças Armadas continuam atentos e vigilantes, a não sei o quê, fazendo notinha e fingindo que não tem nada acontecendo. Eu digo isso, o Alexandre já perguntou mais de uma vez no plenário. Não, o que ele quer dizer com cobrar uma ação mais contundente das Forças Armadas? Já perguntou várias vezes no plenário do STF. O que o Paulo Figueiredo quis dizer com isso? Ô careca imbecil, é isso que eu estou dizendo. Que todos os países sérios estão preocupados com a sua segurança eleitoral, com o serviço de contra-inteligência, com a possibilidade de interferência estrangeira, com guerra de quinta geração. E a China tem interesse no Brasil? A China que vocês do STF admiram tanto? Ou vocês estão no esquema? Ou vocês estão sabendo? Só posso crer. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio,
Sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.